Bom, essa é uma apresentação de slides a nível de ensino médio sobre vetores. Vamos lá. Grandezas escalares e vetoriais. Grandezas escalares ficam perfeitamente definidas com o valor numérico e a unidade. Exemplo, 2 kg. Unidade de massa. Se você falar 2 kg, você vai entender perfeitamente isso. Grandezas vetoriais necessitam ainda da especificação da direção e do sentido em que atuam. A descrição do movimento de um corpo que percorre uma trajetória retilínea é feita através de um vetor, que indica o módulo, valor da força, direção e sentido desse movimento. Representação do vetor. O vetor é um segmento de reta. É uma reta com essa flechinha aqui, que indica o sentido. Esse vetor é de direção horizontal do A para o B. Essa flecha indica o sentido. Direção horizontal, sentido de A para B. Os vetores A, B, C e D são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Todos eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se ficar difícil de escrever isso em alguma prova, você pode colocar uma reta e, por exemplo, x ângulo com a horizontal. Essa é a direção. Os vetores A e B são vetores de mesma direção e sentidos opostos. Direção e sentido. Digamos para baixo e para cima. Soma de vetores. Quando o ângulo α igual a 0 graus ou α igual a 180 graus, os vetores têm a mesma direção. Pode-se determinar o módulo do vetor resultante somando algebricamente os vetores. Por exemplo, aqui temos um vetor A e um vetor B. Vai dar um vetor resultante C. Como o ângulo aqui é zero, ou seja, eles estão no mesmo sentido e mesma direção. Vou simplesmente somar os dois. Vai dar um vetor AB ou um vetor C. Se aqui fosse 2 e aqui 2, daria um vetor C igual a 4. Ângulo de 180 graus. Por exemplo, esse aqui está da esquerda para a direita, esse aqui da direita para a esquerda. Ou seja, aqui forma um ângulo de 180 graus. Vai dar o vetor resultante C. Se você pegar o B e colocar aqui no A, você vai descontar esse. Então só vai sobrar o vetor A. E o pedacinho do A que sobrar vai ser o resultante. Exercício. Determine sobre o bloco atuam as forças F1, 20 newtons, F2, 30 newtons, F3, 25 newtons e F4, 35 newtons. Determine o módulo da força resultante. Primeiro vamos determinar um sentido. Da esquerda para a direita serão os positivos. Os contrários a isso serão negativos. Sobre o bloco tem a F1, F2 e F3 no mesmo sentido, mesma direção e mesmo sentido. Porém, a F4 está na mesma direção, porém em sentido contrário. Nós poderíamos dizer que tem 3 pessoas puxando aqui uma corda e uma quarta puxando do outro lado, diminuindo a força que essas 3 vão, diminuindo a velocidade ou deslocamento desse bloco. O módulo da força resultante é F1 mais F2 mais F3 menos F4, porque está fazendo a força contrária. 20 mais 30 mais 25 menos 35, força igual a 40 newtons. Essa é a resposta. Soma de vetores de direção perpendiculares entre si. F1 mais F2. Você pode colocar a extremidade aqui do F2 aqui no F1. Vai obter um ângulo reto.
Isso seria o resultante disso. Você pode associar com o triângulo F1 e o F2, essa será a força resultante. Se você colocar o F2 aqui em cima da seta do F1, a força resultante será a mesma. Quando duas forças perpendiculares agem em um objeto, o vetor resultante é dado pela fórmula de Pitágoras. F igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Exemplo: um barco com velocidade do barco igual a 2 metros por segundo. Precisa atravessar um rio. A correnteza, cuja velocidade da correnteza igual a 2 metros por segundo, faz um ângulo de 90 graus com a trajetória do barco. Calcule a velocidade resultante desse barco. Lembre-se que o ângulo formado vai ser de 90 graus, vai ser um ângulo reto. Então, o vetor resultante você pode achar pela equação de Pitágoras. Velocidade do barco ao quadrado mais velocidade da correnteza ao quadrado. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 8. A raiz de 8, 2,82. Este exemplo mostra que em tratando de vetores, 2 mais 2 pode nem sempre ser 4. Precisamos identificar os ângulos envolvidos para resolver o problema de forma correta. Soma de vetores de quaisquer direções. Com um ângulo entre 0 e 90 graus, você pode usar essa equação aqui. Para resolver problemas como esse, recorremos à regra do paralelogramo. Porque se nós colocássemos o F2 aqui, continuássemos aqui, e o F1 aqui, teríamos um paralelogramo. A diagonal é a força resultante. Esse valor a gente acha pela força resultante igual a raiz quadrada de F1 mais F2 mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno do ângulo. Vezes o cosseno do ângulo aqui, entre 0 e 90 graus. Ou acima disso. Acima de 0 e abaixo de 90.